O sol queimava como castigo naquele fim de tarde no sertão de Malhada Branca. A terra rachada parecia ter sede de sangue, e o vento soprava seco, trazendo com ele um grito engasgado de muitas almas. Na beira do povoado, sob uma árvore retorcida, que parecia chorar junto com ela, uma mulher soluçava com o rosto enterrado no chão duro. O nome dela era Francisca, e naquele dia ela havia perdido tudo. 2 homens armados, montados em cavalos brancos, haviam descido ao vilarejo como fantasmas do inferno. Não disseram palavra. Arrebentaram a porta da casa de Francisca e arrancaram seu filho de 2 anos de dentro do berço. Levaram-no como se fosse um saco de farinha. O menino chorava, ela gritava, ninguém interferiu. O povo tinha medo, medo do nome, medo do poder, medo do coronel. O coronel Vicente das Dores era conhecido em toda a região como homem de posses e de promessas. Tinha terras que iam além do que os olhos podiam ver e capangas mais leais que padre a Deus. Era padrinho de meio mundo e senhor da outra metade. E entre seus muitos segredos escondia um dos mais hediondos. Negociava crianças pobres com famílias ricas do sul. Vendia como se fossem gado. E o que ninguém ousava fazer, Maria Bonita se preparava para fazer. Enfrentá-lo. No acampamento do Rangaço, Maria afiava a lâmina do facão enquanto escutava Lampião discutir com Zé Baiano. Ela estava calada, mas por dentro o sangue já fervia. Ela veio até aqui, Lampião, disse Zé com a voz firme. A mulher atravessou 3 noites de mata só com um vestido e um retrato do filho. Ela quer justiça. Lampião coçou o queixo, pensativo. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, Maria se levantou. Essa guerra não é tua, Virgulino. É minha. O silêncio se fez. Ela segurava o retrato da criança na mão, os olhos vermelhos de raiva contida. Um homem que vende criança não é só um criminoso. É uma praga. E praga a gente não negocia, a gente arranca pela raiz. Lampião deu um leve sorriso torto, orgulhoso. Ele conhecia aquele olhar. O sertão ia tremer. Naquela mesma noite, Maria partiu com apenas 3 cangaceiros, Cícero, Sabino e Mariana, a única mulher do grupo além dela. Com os rostos cobertos e passos silenciosos, seguiram rumo à fazenda do coronel, onde segredos dormiam em porões trancados com correntes. Mas o que Maria ainda não sabia era que havia muito mais por trás daquele sequestro, muito mais do que tráfico, muito mais do que crueldade. Havia um pacto e um nome que ninguém ousava dizer em voz alta, e no sertão, quando o silêncio é pesado demais, é porque o inferno está esperando alguém para abrir a porta. Se essa história tocou você, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. O sertão tem muito mais para contar. E Maria Bonita está só começando essa jornada. O sol nasceu tímido naquele dia, como se o próprio céu tivesse medo do que estava prestes a acontecer. Maria Bonita e os 3 cangaceiros avançavam em silêncio por entre a caatinga. A trilha era seca, espinhosa, e o som das folhas secas sob os pés soava como aviso para os vivos e chamado para os mortos. Chegando na encruzilhada, seguimos pela trilha da esquerda, disse Cícero em voz baixa. A fazenda do coronel fica atrás de um lajedo velho, escondida entre as pedras. Eles têm vigia até embaixo da terra. Maria não respondeu. Os olhos dela estavam fixos no horizonte. Era como se enxergasse além. A Fazenda das Almas, como era chamada pelos poucos que tinham coragem de falar dela. Não era uma casa, era uma prisão. Portões altos, muralhas de pedra seca e capangas armados como se fosse um quartel de guerra. Lá dentro, ninguém entrava sem permissão. E ninguém saía. Era ali que o coronel Vicente mantinha o que chamava de orfanato. Mas não havia carinho,
nem cuidado. Era um lugar de grades, de castigos, de vozes infantis caladas pelo medo. Crianças que nem sabiam mais seus nomes. Tatuavam números nos pulsos, marcavam como gado. E no meio da escuridão, uma menina observava pela fresta da janela. Ela tinha 7 anos, chamava-se Rosinha, e foi ela quem viu primeiro. É ela, sussurrou. É a mulher do facão. Enquanto o sol começava a arder no alto, Maria e os cangaceiros se posicionavam nas sombras do lajedo. Daquela altura, dava para ver os capangas nos telhados, os cães farejando nos arredores, o movimento no curral. Mariana tirou o chapéu de couro, suada. É muita gente armada, Maria. Acha que dá? Maria puxou o rifle com calma, os olhos fixos na entrada da casa grande. Não é questão de dar ou não, é questão de precisar. Essas crianças não têm mais ninguém. Sabino ajeitou a alça da cartucheira. E se a gente não voltar? Maria olhou para ele com firmeza. A gente volta. Ou faz questão de deixar uma marca que o sertão nunca mais esqueça. Na sede da fazenda, o coronel Vicente se arrumava diante do espelho. Camisa branca engomada, anel de ouro no dedo gordo, cheiro forte de perfume francês. Já prepararam os 2 pequenos de hoje? Perguntou a um dos empregados. Sim, coronel. Já estão no carro preto, prontos para a viagem. Vicente sorriu, com cinismo. Os ricos querem loirinhos de olhos claros, mas sabem apreciar a força do sangue do sertão. Eles pagam bem, pagam muito bem. E então, como num presságio, o espelho à sua frente estremeceu com um estouro ao longe. Bang! Um dos vigias caiu do telhado, alvejado. O inferno havia começado. Lá de fora, Maria Bonita avançava como um raio. Agora, Cícero, fogo no portão! A explosão levantou poeira, pedaços de madeira e fumaça. Crianças gritaram, capangas se espalharam feito formiga em fogo. E no meio da confusão, Rosinha correu. Passou entre as pernas de um soldado, derrubou uma cadeira, chutou uma porta. Ela precisava chegar até a mulher do facão. Do outro lado, Maria lutava como uma tempestade. Era bala, grito, sangue e coragem. E no meio do caos, os olhos de Maria e os de Rosinha se encontraram. "Menina!" gritou Maria. "Corre para cá!" E ali, naquele momento, nasceu algo mais forte que a guerra, uma promessa de proteção. Mas o coronel não fugiu. Ele observava tudo da varanda, com um copo de conhaque na mão. "Que venha ela", disse rindo. "Quero ver se a valentia dela resiste ao que eu escondo no porão." E o que estava no porão não era humano. A poeira ainda flutuava no ar como fumaça de promessas quebradas. O portão da fazenda jazia em pedaços e os gritos ecoavam como sinos em um velório que não tinha fim. Os cangaceiros dominavam o terreiro e as crianças corriam, muitas sem saber se era fuga ou liberdade. Mas Maria Bonita tinha outro foco. Ela entrou na casa grande com o rifle em punho. As paredes eram cheias de quadros dourados, santos com olhos arrancados e retratos de família que tentavam esconder a podridão daquele império. Ela subia e descia os olhos por cada corredor como uma caçadora de almas. Rosinha, ainda ofegante, puxou o vestido de Maria. O porão fica atrás da sala de oração. Ele não deixa ninguém entrar lá. Maria se abaixou. "Você viu o que tem lá dentro?" A menina hesitou. "Não vi, mas escuto. Crianças que choram. E uma mulher que canta mesmo quando ninguém responde." Enquanto isso, no andar de cima, o coronel Vicente sorria diante do espelho trincado. Penteava os cabelos como se estivesse se preparando para um jantar de gala. "Ela vai entrar no porão", murmurou, colocando uma rosa vermelha na lapela. "E quando entrar, vai entender o que é estar diante do inferno." Ele pegou uma chave enferrujada pendurada numa corrente de ouro e desceu lentamente os degraus da casa. Maria empurrou a porta da tal sala de oração.
Era um cômodo pequeno, com velas apagadas e paredes cobertas por crucifixos rachados. Mas atrás do altar havia o que ela procurava. Uma grade de ferro trancada com corrente grossa. Ela se aproximou, analisando o cadeado, quando ouviu uma voz grave atrás de si. Sabia que você viria até aqui? Maria girou rapidamente, o rifle apontado. O coronel estava ali, parado, com a chave pendendo na mão. Tem coragem mesmo, hein? Mas coragem não impede ninguém de enlouquecer. Maria avançou devagar, com os olhos fixos nele. O que tem atrás dessa porta, coronel? Aquilo que sustenta meu império. Aquilo que você jamais entenderia. Porque nasceu para morrer no barro. Mas já que está tão decidida, ele jogou a chave no chão. Então veja com seus próprios olhos. Maria destrancou a grade. O cheiro foi o primeiro tapa. Mofo, sangue seco, urina. O corredor era escuro, as paredes suadas. Degraus levavam para baixo, onde a luz do mundo não alcançava mais. Ela desceu. Cada passo era um tambor do destino. Lá embaixo, encontrou o que não estava pronta para ver. Jaulas. Crianças de várias idades, todas sujas, com olhos vazios. Cada uma com um número marcado no braço, como se não tivessem mais nome. Não falavam. Algumas nem piscavam, e no fundo do porão, sentada num banco de pedra, estava uma mulher velha. Muito velha. Cabelos longos, brancos e olhos brancos também. Ela cantava. Dorme, menino, dorme, que o facão não vai te achar. Dorme, menina, dorme, que o inferno já vai passar. Maria se aproximou. Quem é você? A velha parou de cantar e sorriu. Eu? Sou o eco daquilo que o sertão tentou esquecer. E então olhou diretamente nos olhos de Maria. E você? Você é o facão que veio para cortar o mal. Maria sentiu o chão tremer. Algo estava errado ali. A mulher não era só velha. Era algo mais. Ela sabia demais. Conhecia nomes que Maria nunca havia dito, e as crianças, mesmo feridas, pareciam hipnotizadas por aquela voz. De repente, passos ecoaram. Era o coronel. Ele desceu com um lampião nas mãos e uma arma na outra. Agora, Maria bonita, agora é só você e eu. Vamos ver quem sangra primeiro. Mas ele não sabia. Não sabia que quando o facão de Maria desce, ele não corta só a carne, ele corta o silêncio. E naquele dia, o sertão ia gritar junto com as mães. O porão estava em silêncio, mas não era o silêncio da paz. Era o silêncio do abismo, aquele que vem logo antes da tragédia. O coronel Vicente das Dores descia os últimos degraus com o lampião numa mão e a pistola prateada na outra. Seu rosto suava, mas o sorriso ainda era cínico, arrogante como quem achava que o inferno era seu quintal particular. Maria bonita ficou de pé entre as jaulas, e a velha que ainda cantava baixinho, com a voz rachada como taquara seca. As crianças a olhavam como se ela fosse luz, como se aquele facão pendurado no cinto fosse esperança. Baixa essa arma, coronel, disse Maria com firmeza. Já fez mal demais, já roubou demais, já quebrou mãe demais. Vicente riu. Você não entende, mulher. Isso aqui não é sobre dinheiro. É sobre controle, sobre medo. O povo precisa temer alguém. E eu ofereci esse alguém. Essas crianças são moeda, são sacrifício, são parte de algo maior. Que algo maior? Cuspiu Maria. Tráfico, escravidão, covardia. O coronel ergueu o lampião, revelando um símbolo marcado no chão do porão. Era um círculo feito com sangue seco e cinzas. No centro, um crânio pequeno, de criança. Isso aqui, Maria bonita, é um pacto. Do fundo do porão, a velha riu. Um riso amargo de quem viu tudo e sobreviveu ao que não devia. Ele jurou proteção para a fazenda, em troca de inocência. Toda criança levada era uma vela apagada, e cada vela garantia mais terra, mais poder, mais silêncio ao redor.
Maria deu um passo à frente, os olhos cheios de fúria. "E quantas velas você apagou, coronel?" Ele apontou a arma. "O suficiente para me tornar eterno." Bang! O tiro ecoou. A bala passou rente à cabeça de Maria e acertou a parede. Ela rolou para o lado, puxando o facão com os dentes cerrados. O combate começou. O porão virou um campo de guerra. As crianças gritavam. A velha ria e cantava ao mesmo tempo. A luz do lampião balançava, criando sombras dançantes nas paredes. Vicente atirava com precisão cruel, mas Maria era mais rápida. Desviava entre as jaulas, usava as colunas de pedra como escudo, até que, num movimento certeiro, jogou o facão. Aço girou no ar como raio de vingança. Cravou no ombro do coronel. Ele gritou e caiu de joelhos, deixando a arma cair. Maria se aproximou devagar, pisando firme. O sangue dele escorria até o símbolo no chão. As marcas começaram a brilhar, vermelhas. Um vento gelado soprou do nada. "Você não entende, mulher", sussurrou o coronel, cuspindo sangue. "Não é só sobre mim. É o que vem depois. De mim." "Eu entendo sim", respondeu Maria. "Você é o tipo de homem que faz o sertão ter medo da própria noite." Ela puxou o facão do corpo dele e olhou direto nos olhos. "Mas hoje, a noite vai ter medo de mim." Com um único golpe, fez justiça. O grito do coronel foi abafado pelas vozes das crianças, que começaram a cantar junto com a velha. Mas agora a canção era diferente. Era uma canção de liberdade. E então o chão do porão tremeu. As paredes pareciam respirar. Algo se libertava. Ou morria. Maria olhou para a velha. "O que foi isso?" "Foi o fim de um ciclo", disse ela. "Mas todo fim deixa uma rachadura. E tem coisa que escapa pelas rachaduras. Lá fora, os cangaceiros já tinham tomado a fazenda. Cícero encontrou Maria saindo com Rosinha no colo. O sol finalmente tocava. O terreiro, como se a luz tivesse voltado a ter coragem. "E o coronel?" perguntou ele. Maria apenas respondeu: "O inferno agora tem o que é dele." Do alto da serra, o sol nascia como uma promessa de recomeço. Mas no coração de Maria Bonita, o peso era outro, o peso das vozes que nunca mais voltariam a falar. Das mães que nunca mais teriam seus filhos nos braços. Do mal que, embora vencido, ainda deixava marcas. Ela cavava com as próprias mãos. Os cangaceiros observavam em silêncio, respeitando o luto. "Aqui, cada cruz é por uma criança que não teve nome", disse Maria enquanto colocava uma pequena placa de madeira na terra. "Cada monte de pedra é uma lembrança do que o sertão quer esquecer." 12 pequenas cruzes alinhadas no chão seco, rodeadas por pedaços de pano, bonecos quebrados e um facão fincado no centro. Um memorial improvisado, um grito de dor transformado em terra sagrada. Rosinha observava tudo de longe, ao lado de Mariana. "Ela sempre faz isso?" perguntou a menina. "Só quando ama o que perdeu", respondeu Mariana. "E Maria ama cada alma inocente que passou pelo inferno." A menina assentiu, apertando um colar de miçangas contra o peito. "Eu quero ser como ela um dia." Mariana sorriu. "Já é mais do que muito homem por aí." Mas nem tudo era paz. Do outro lado da serra, entre pedras secas e espinhos, alguém assistia àquela cena com olhos duros e alma vazia. Era Coronel Álvaro de Brito, aliado de Vicente das Dores, homem de posse, de ódio e de sede por vingança. Ele tinha ouvido falar da queda da Fazenda das Almas e não gostou nada do que viu. Essa mulher acha que pode mudar as leis do sertão com um facão e um nome de guerra? Ao seu lado, um capanga entregou um envelope. "É a lista dos compradores. Coronel, todos que Vicente atendia e todos que vão querer reposição." Álvaro abriu, leu os nomes. Políticos, juízes, empresários. Ele respirou fundo, o olhar fixo nas cruzes fincadas no solo. "Então vamos dar a ela uma escolha. Ou para de cavar sepultura, ou vai cavar para os próprios amigos." E ali, naquele dia, nascia a próxima guerra. No acampamento,
Maria. Descansava. Mas um bilhete chegou pelas mãos de um menino cabisbaixo, que o entregou sem dizer uma palavra. Você desenterrou um segredo que o sertão mantinha enterrado há anos. Agora, ele quer você enterrada também. Ela leu, dobrou o papel e colocou dentro do colete. Então que tragam as pás. Na madrugada, o sertão parecia segurar o fôlego. Nenhuma ave cantava. Nem o vento assobiava entre os cactos. Até o céu se calava, como quem respeita o que vem depois da dor. No acampamento dos cangaceiros, Maria Bonita segurava o bilhete nas mãos, os olhos fixos no fogo. Ela não lia mais. Só revia. Gravava cada palavra na alma. Era mais que uma ameaça. Era um aviso. Agora ela estava marcada. Zé Baiano se aproximou, mastigando um pedaço de carne seca. Já sabe quem mandou? Álvaro de Brito, respondeu Maria sem hesitar. O último aliado do coronel Vicente e o mais perigoso. Por quê? Ela se levantou. Porque ele não compra o silêncio com medo, ele compra com sangue. Do outro lado do sertão, Coronel Álvaro reunia seus homens numa capela abandonada. Tinha jagunços, políticos infiltrados e até soldados do exército que deviam favores antigos. Essa mulher virou símbolo, disse ele. Símbolo é perigoso, símbolo inspira, e eu não quero ninguém inspirado nesse sertão maldito. O que faremos? Perguntou um dos capangas. Álvaro abriu um mapa do território. Primeiro, vamos atrás de quem anda com ela. Um por um, vamos cortar os braços. Até o coração não bater mais, e apontou para um ponto marcado a sangue no papel. Começamos por Boqueirão das Pedras, o povoado onde ela nasceu. Na mesma noite, Maria sonhou com a mãe. Estava debaixo da gameleira antiga, aquela onde brincava quando era criança. A mãe lhe entregava um facão enferrujado. Vai, minha filha, mas lembra, coragem sem sabedoria vira morte. Ela acordou suada, ofegante. O sonho era um sinal. Na manhã seguinte, Maria reuniu o bando. O coronel Álvaro vai atacar Boqueirão. Vai destruir o lugar onde tudo começou para mim. Vai machucar quem nem sabe lutar. Então vamos impedir, disse Cícero firme. Maria balançou a cabeça. Não vamos impedir. Vamos armar o povo. Vamos transformar cada lavrador em soldado, cada mulher em lança, cada criança em esperança. Ela estendeu o facão para o alto. Vamos mostrar que o sertão não se ajoelha mais para coronel nenhum. E assim começou a marcha. Cangaceiros e camponeses juntos. Facões, foices, paus, lanças improvisadas, crianças com baladeiras, senhoras carregando água e bênção. E no comando ela, Maria Bonita, a voz das mães, o pesadelo dos poderosos. Do alto da serra, um velho que os observava falou baixo. A guerra chegou e a rainha do sertão vai coroar o chão com sangue de covarde. Mas Álvaro não estava, desprevenido. Já tinha mandado incendiar 2 povoados menores. Estava deixando rastros e no meio da trilha deixara uma mensagem para ela, um boneco de pano, com o rosto costurado e um bilhete no pescoço. Quem grita no sertão, sangra, sozinho. Maria pegou o boneco, olhou nos olhos costurados. Errou de mulher, coronel. Eu não sangro, eu multiplico. Boqueirão das Pedras dormia em silêncio. Era um vilarejo simples, de casinhas brancas com telhado baixo, rodeado por serrotes, mandacaros e fé antiga. Poucos sabiam que ali nascera Maria, a menina de pés descalços e olhar de tempestade. Agora ela voltava como mulher, guerreira e escudo do povo. Quando pisou na entrada do povoado, os anciãos se calaram. Muitos tinham medo. Outros, vergonha. Afinal, um dia expulsaram sua família por desafiar coronel. Mas Maria não veio por vingança. Ela veio para levantar aquele chão rachado com a força de quem perdeu e não aceita perder mais. Hoje, esse vilarejo é alvo, disse reunida na igreja de portas abertas. O coronel Álvaro quer mostrar poder,
Mas a gente vai mostrar que o sertão sangra, mas não se cala. Durante 2 dias, o povoado virou campo de preparo. As mulheres moldaram armadilhas com cordas e facões escondidos nos arbustos. Os homens cavaram valas e esconderam pólvora em cabaças. As crianças pintaram sinais nas pedras, indicando caminho seguro para o recuo. Até os sinos da capela foram ajustados para soarem como alerta de ataque. Maria orientava tudo como uma general do povo, mas no fundo ela sabia. O ataque viria de onde menos se espera. Na noite anterior à ofensiva, Zé Baiano trouxe a notícia. Maria, eles vêm pelos fundos. Mandaram batedores pelo Rio Seco. Querem atacar as casas enquanto a gente protege a entrada. Maria assentiu. Sabia que o coronel era covarde, mas também sabia que o povo é mais esperto do que parece. Ela se aproximou da fogueira e falou alto, para todos ouvirem. Eles querem encontrar medo aqui, mas vão encontrar lama, pedra, mulher parida com faca na mão, homem com lágrima nos olhos e coragem no peito. Vamos deixar esse chão marcado com a história de quem não fugiu. O povo gritou como um trovão. Quando o sol nasceu, os homens do coronel já estavam cercando o Boqueirão. Vieram de 2 frentes, uma pelas trilhas, outra pelo Rio Seco. Mas algo estava errado. O lugar estava quieto demais. Cadê o povo? Perguntou um dos jagunços. Foi quando o primeiro disparo veio, depois o segundo, e então o inferno. Potes com pólvora explodiram embaixo de carroças. Facões surgiram de detrás de cercas, mulheres atiraram água fervente das janelas, cangaceiros saltaram dos telhados com os gritos dos antigos guerreiros, e no meio da rua, como uma estátua viva, Maria Bonita caminhava com o rifle nos braços e o facão nas costas. Ela atirava com calma, olhos fixos, coração batendo como tambor de resistência. Mas o coronel Álvaro não estava ali. Ele observava tudo de longe, com uma luneta de bronze e olhos de serpente. Deixe que se cansem, murmurou. Amanhã eu venho pessoalmente, com o peso da minha tropa inteira. Ao seu lado, um novo aliado apareceu. Um homem de farda militar com insígnias escondidas sob o casaco. Tem certeza que quer fazer isso? Vai virar uma guerra aberta. Já é, respondeu Álvaro. E o Brasil vai saber o que acontece quando uma mulher acha que pode mudar o sertão com um nome e um facão. Mas o que ele não sabia é que Maria já sabia. Já esperava por ele e o que ela preparou. Não era só uma emboscada, era o fim da dinastia dos coronéis. O céu amanheceu pesado. Não era tempestade. Era o sertão se preparando para julgar seus próprios filhos. A estrada até Boqueirão das Pedras estava tomada por poeira e ódio. O coronel Álvaro vinha à frente de uma pequena tropa de elite, misto de jagunços, soldados corruptos e capangas que juravam lealdade ao dinheiro. Vinham com rifles, fardas e a certeza da vitória. Mas o que não sabiam é que Maria Bonita não era só uma mulher. Era um levante inteiro. Na praça central, Maria aguardava. Vestia o chapéu de couro do pai, o lenço vermelho de Rosinha no pulso e o facão de sua história na cintura. Ao redor, o povo, camponeses, velhos, cangaceiros, mulheres com crianças no colo, todas de pé. Quando eles chegarem, não gritem, disse Maria. Gritar é deles, resistir é nosso. E então o coronel apareceu, subiu num cavalo branco como se fosse rei, cercado de armas e arrogância. Maria Bonita, ele falou alto, desmontando. Não vou mentir, respeito sua ousadia, mas hoje você morre. O sertão não é lugar para heroína. Maria deu um passo à frente. O sertão é o que a gente faz dele, e hoje ele escolheu não abaixar mais a cabeça para gente como você. Álvaro riu. Tem ideia de com quem está falando? Com o último da linhagem, que achou que podia comprar criança, silenciar mulher e esconder covardia atrás de sobrenome. Ela puxou o facão. Ele puxou a pistola. O povo parou de respirar.
Bang! O tiro ecoou, mas errou. Maria já tinha se movido, em segundos estava sobre ele. O facão deslizou como um trovão sobre o couro fino do casaco. Eles rolaram no chão. Lutaram com gritos, socos, mordidas e ódio. A praça virou arena, mas Maria era a força de 1000 mães. Com um grito ancestral, ela desferiu o golpe final. O coronel caiu, o povo gritou, mas não de medo, de libertação. Maria se levantou, coberta de poeira e sangue. Olhou em volta. Tá terminado? Tá começando, respondeu Mariana, surgindo entre a multidão com Rosinha no colo. Maria assentiu. Então que comece o sertão novo. Um sertão que protege, que fala alto, que não se vende. Naquela noite fizeram uma fogueira no centro da praça. Jogaram os restos dos documentos dos coronéis. Jogaram fardas manchadas, anéis de ouro, bandeiras manchadas de silêncio. E no fim, Maria Bonita pegou o retrato do menino que havia começado tudo, o filho de Francisca, colocou sobre a fogueira, que o fogo leve o medo. E que o povo lembre quem acendeu a chama. Anos depois, uma menina escreveu no muro da escola. Aqui, ninguém esquece o grito das mães. E no quadro da sala, uma pintura de Maria Bonita sorria, com o facão numa mão e uma criança na outra.